Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É sempre uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde tratamos de assuntos que envolvem a religião, a fé, Bíblia. Falamos sobre temas que às vezes são polêmicos. E eu estou aqui com um amigo que mora na Itália, o Edberg. Nós nos conhecemos de longas datas. Ele não nos conhecíamos pessoalmente ainda, mas já somos amigos assim há muitos anos e hoje tive o privilégio de recebê-lo aqui nos nossos estúdios do Fala Sério Pastor e vamos conversar um pouquinho. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser bem interessante, que a gente vai falar sobre a secularização, nós vamos falar sobre o trabalho missionário, a obra, como que funciona em países como Itália, ali na Europa, aqui onde eu estou. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Queria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos. Fique com a gente até o final, vai ser bom para você. Bom, como eu disse para vocês, eu estou aqui com o Edberg, é um amigo assim, de longas datas, nos conhecemos aí, talvez 2015, 2016, não é isso? Por aí. Então a gente já tem uma longa história, conversávamos bastante em grupos de WhatsApp, naquela época o WhatsApp estava bem no início, no auge, a gente conversava bastante, em vários grupos teológicos nós discutíamos bastante e o Edberg sempre muito culto, muito inteligente, trazendo assim assuntos que desafiavam a nossa capacidade de argumentação e a gente sempre tentando trabalhar ali respostas e conversando. Bom, hoje eu tenho o privilégio de receber o Edberg aqui, ele mora na Itália, já passou pelo Suriname, e foi na época que nós nos conhecemos, ele estava morando no Suriname. Exato. Eu estava pastoreando no Brasil, e tem um cunhado dele que mora aqui nos Estados Unidos, ele veio visitar o cunhado, e aí aproveitamos para dizer, olha, dá um pulinho aqui, tá perto, o cunhado dele mora num estado aqui bem próximo onde eu moro, o estado de New Jersey, então tá 2h30 mais ou menos aqui de Connecticut, então ele veio para nos visitar e nós então resolvemos gravar aqui, conversar um pouquinho sobre os desafios que ele enfrenta lá, que nós enfrentamos aqui. Ele também é um líder, é uma pessoa que tem conhecimento profundo da palavra de Deus, então a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso. Se apresente melhor, Excelência. Bem, é um prazer muito grande, obrigado aí pelas palavras, para mim é uma satisfação muito grande conhecer você pessoalmente, né? E foi uma longa viagem, digamos assim, né, para chegarmos até aqui, de aprendizado, de crescimento espiritual também. E é isso. Eu tenho que agradecer. Estou muito contente. Obrigado pelo convite, estar aqui com você. É uma coisa que Maravilha. Não tem preço. Maravilha. Já aproveito para mandar um abraço aqui para o meu amigo Marcos Peter, que é um amigo em comum, não é? E já gravou entrevista com o Edberg no canal dele, o canal Graça e Salvação. Você não é inscrito, pode se inscrever no canal dele, é uma pessoa maravilhosa. O Marcos Peter, um dia eu quero receber você aqui, viu, Marcos, nos nossos estúdios aqui. Bom, nós vamos falar então sobre essa questão da secularização, nós vamos falar dos desafios que nós como cristãos, em especial nós adventistas do sétimo dia, nós enfrentamos, né? Eu vou falar um pouquinho da minha realidade, você fala um pouquinho como foi o seu trabalho ali no Suriname, também como que tem sido na Itália, não é? Okay. Eu sou pastor aqui, na região de Danbury e Waterbury. São duas cidades. Danbury tem em torno de 85 a 90 mil habitantes. Nós temos em torno de 12 mil brasileiros. Então, nós temos um campo missionário grande aí para a gente alcançar. E nós temos também uma cidade equivalente, mais ou menos, a Danbury, que é a cidade de Waterbury. Nós temos também uma igreja ali, adventista brasileira. Temos um irmão americano que frequenta a nossa igreja e um português, mas os demais são todos brasileiros. E qual que tem sido o nosso maior desafio aqui? Os Estados Unidos é um país que ele engole quem chega aqui. Se você não tiver cuidado, porque o brasileiro ele tem um espírito missionário muito forte. O brasileiro gosta de pregar. Eu estou vindo de uma realidade, eu estava pastoreando no Maranhão. Antes de vir para cá, nós batizamos 175 pessoas no último ano que eu estava lá. E não foi assim o batismo mais expressivo da nossa associação ali. Teve outros locais que tiveram mais batismos. É um povo muito missionário. Eu estava em casa, o pessoal me ligava, pastor, tem estudo bíblico aí, a gente está fazendo uma conferência em tal lugar. Então, assim, eu cuidava de 18 igrejas na época do Caleb, que é uma
atividade evangelística que nós temos ali no Brasil, eram 18 pontos de Caleb, sabe? Você vai cuidar, eram 14 igrejas, aliás, eram 14 pontos de evangelismo, 14 clubes de desbravadores, então era muito, o trabalho assim é muito forte naquela região. E aí a gente chega num país em que, como eu falei, ele engole, como o brasileiro tem esse espírito missionário, ele quer trabalhar, ele quer fazer, mas assim, você chega aqui com muitos objetivos na vida, às vezes conseguir uma casa, um sítio, uma fazenda, alguma coisa, se estabilizar ali no Brasil, e aqui nos Estados Unidos você ganha por hora. Você trabalhou, você ganhou. Você não trabalhou, você não ganha. Então, ele quer correr atrás, ele quer ganhar, ele vai trabalhar, e isso consome muito tempo, mas não é apenas o tempo do adventista, daquele irmão missionário. É daquele que não é, que precisa ser alcançado também, mas que não tem tempo. Você chega para oferecer, às vezes, um estudo bíblico. Eu não tenho tempo. Eu trabalho, sabe, até de noite. Tem gente aqui que vai dia e noite, não para. E esse talvez tenha sido o nosso maior, tem sido o nosso maior desafio, né? O brasileiro, ele é missionário, mas tem sido um desafio ajustar essa agenda para termos tempo para pregar o evangelho e encontrar pessoas disponíveis, receptivas à mensagem do evangelho também aqui. De maneira impressionante, Deus nos deu a graça de batizarmos o ano passado 17 pessoas aqui nesse lugar, que é uma realidade difícil, mas Deus nos abençoou. Mas eu sei que você teve experiências em outros países, né? Além do Brasil, você trabalhou no Suriname, você trabalhou na Itália. Fala um pouquinho pra gente como foi essas experiências aí no Suriname, na Itália. Bem, dois aspectos, né? Nós temos o aspecto, digamos, que é o aspecto missionário, seria o teu trabalho como missionário, você sente o impacto, a diferença, né? Uhum. Porque são realidades culturais diferentes. E tem aquele impacto que você percebe que ocorre na vida do próprio indivíduo, dos membros, né? Como você mesmo disse. Então, como a gente estava conversando anteriormente, nós vivemos num período de secularização, voltado para o material. Então, assim, o próprio espírito que prevalece no mundo ocidental, vamos falar daquele que nós conhecemos melhor, é o espírito de secularização, voltado para o material. O objetivo é o sucesso material. E o que não é errado, né? Todos nós buscamos um estado melhor financeiro, eu acho que é uma coisa natural do ser humano e deve ser assim. Mas o processo de secularização, ele tem essa capacidade de absorver e de engolir, como você disse, né, em outras palavras. Né? E esse é o espírito já do momento que reina em qualquer lugar do Ocidente. E quando o brasileiro ele vai para outro país, com as suas metas financeiras, com objetivos financeiros, há uma potencialização desse elemento. Né? Porque a pessoa tem aquela meta, ele trabalha, ele tem que ganhar. Eu vim para cá porque eu tenho esse objetivo financeiro, né? Então a pessoa ela tem essa tendência de ser muito mais absorvida, até mais que o próprio nativo. O próprio nativo, que já está dentro de uma realidade estável, né? Nesse processo de secularização ele vai acontecer mais no aspecto geracional, né? Sim. Não vai haver uma grande mudança no teu comportamento pessoal. Vai haver uma mudança no comportamento dos teus filhos, dos teus netos, dos seus bisnetos. Mas na realidade de uma pessoa que vem com objetivo financeiro, esse processo é muito rápido. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo equatoriano que vive na Itália há mais de 20 anos. E nós estamos falando exatamente sobre este aspecto, porque existe a comunidade hispânica, por exemplo, aqui, equatorianos, né? E ele veio o ano passado aqui visitar. Ele vê este mesmo efeito sobre a comunidade equatoriana, né? A secularização, as pessoas vão perdendo os seus valores, os seus princípios e relegando o aspecto da espiritualidade para segundo plano. Isso aconteceu no Suriname, você viu isso de maneira presente ali? No Suriname a minha experiência foi um pouco diversa, né? Até como também é diversa a minha experiência na Itália comparada com a sua. Então, assim, o Suriname é um país, diziam o Brasil, mas acho que poucas pessoas, né, se lembram, estudou na escola, mas passa, né? Eu mesmo estudei e nem sabia que existia, né? Então, o Suriname é um país mais ou menos do tamanho do estado de Goiás, faz divisa com o Brasil, está ali em cima, né, perto da Guiana Francesa, que faz parte da União Europeia. Uau. A Guiana Francesa faz parte da União Europeia, faz divisa com o Brasil. Tem o Suriname que está no meio e depois tem a Guiana Inglesa, que é a antiga colônia britânica, né, da Inglaterra. O Suriname é um país multicultural, cerca da metade da população é de origem africana, e essas comunidades estão separadas, né? Não é como no Brasil, que houve casamento
né, que misturou as raças, né? Então, Lá é... é bem separado as Mas raças. existe racismo, existe segregação? Não. O Suriname é um país tão interessante que é o único país do mundo em que você tem uma sinagoga e uma mesquita construídas uma do lado da outra. Uau! É uma coisa assim, né? Incrível, Fantástica, né? Não é assim. coisa que a gente encontra em qualquer lugar Exato. mesmo. E, cara, é um país de terceiro mundo, né? Uhum. Comparado com o Brasil, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? E tem uma comunidade brasileira, formada principalmente de pessoas do Maranhão, da região norte do Brasil, mas que estão envolvidas com garimpo. São garimpeiros, né? E o garimpeiro, na verdade, eu convivi 11 anos com garimpeiros, né, brasileiros. O garimpeiro é tipo uma tribo, entendeu? É tipo uma subcultura dentro da cultura. Inclusive, eu estava brincando ontem com meu cunhado, o dialeto do garimpeiro, porque existe um monte de palavras que só o garimpeiro sabe o que quer dizer. Uau! Uma coisa interessante. Um dialeto próprio. Mas ocorre o mesmo problema, Fenômeno. porque é o mesmo fenômeno, porque é a saída do Brasil com objetivo econômico, e a pessoa, quando chega ali, ele sacrifica tudo para atingir aquele objetivo. E eu acho assim que até um apelo para quem está assistindo aqui, algum brasileiro que, né, pode assistir isso daqui. O grande perigo que eu vi é a pessoa relegar ou negligenciar o aspecto espiritual, pensando que quando eu volto para o Brasil, quando eu volto para aquela realidade que é a minha realidade, eu normalizo a minha relação com Deus, o meu comportamento, né? E a pessoa perde a vida naquele período ali. Eu conheci casos assim que são muito, muito tristes. Uau! Pessoas adventistas, pessoas que cresceram em berço adventista, que infelizmente perderam a vida nessa viagem que ele decidiu fazer, né? Sendo totalmente absorvido por uma ambição que é natural do ser humano, mas que roubou aquilo que é natural do ser humano, não pode ser roubado, que é a sua vida, a espiritualidade, o seu relacionamento com Cristo. Fantástico. Em 2018 eu estive em Frankfurt, na Alemanha, e em uma outra cidadezinha chamada Kassel. E ali eu pude ver assim de maneira bem patente mesmo a secularização. A Europa é um continente, é o continente talvez mais secularizado, menos religioso. Você vai para a Ásia, não acredita no nosso Deus, mas eles têm as divindades, eles são extremamente religiosos, seja no budismo, seja no hinduísmo, shintoísmo, enfim, eles têm a religião deles, eles são muito apegados a isso, a religião se mescla com família e tudo mais, enfim. Mas eu fui na Europa e eu vi esse fenômeno assim de perto, na Alemanha principalmente, uma comunidade alheia à existência de Deus, uma comunidade que não está preocupada. Você vai numa igreja, você vê aqueles senhorzinhos, aquelas senhorinhas ali, e praticamente nenhum jovem, nenhum adolescente, igrejas morrendo. Não é incomum você chegar na Europa e você ver uma igreja que se tornou um bar. E esse fenômeno de secularização tem chegado inclusive aqui na cidade de Waterbury. Nós estamos procurando uma igreja para comprarmos, porque a nossa igreja cresceu, a gente está precisando de um lugar maior. Vimos uma igreja muito bonita, e a gente foi olhar assim por fora, estava à venda. Aí, não, dentro são offices, eles construíram vários escritórios dentro da igreja. O salão da igreja são vários escritórios. E aí ficou inviável, porque cada um tem a sua energia própria, tem a sua... enfim, o que aqui eles pagam gás, né, para aquecer. Então, cada um tem... Aí teria que desmontar tudo isso, seria muito custoso para nós. Quer dizer, nós temos visto igrejas se transformando em escritórios, igrejas se transformando em restaurantes, em bares. E isso na Europa parece que é muito comum. Mas, ao mesmo tempo, dentro da Europa, nós temos a Itália, que é onde você mora, que é um país extremamente, vamos dizer assim, da Europa seria o mais religioso, porque você tem na Europa o centro, o Vaticano, que é, vamos dizer assim, o menor país do mundo, né? Mas que é o centro da igreja cristã, e eu falo aqui do catolicismo, né? Como toda a maior religião do mundo. O cristianismo envolve o catolicismo, mais o protestantismo, mas juntando os dois forma a maior religião do mundo. Mas ali nós temos a igreja católica, que é muito forte. E aí, naturalmente, é que eu sei que as pressões desta secularização, materialismo, também chega lá. E eu queria que você falasse para a gente quais são, então, os desafios que a igreja, por exemplo, a igreja adventista enfrenta ali naquele país, um país que é religioso, mas ao mesmo tempo sofrendo pressões do secularismo. Fala para a gente um pouquinho dos desafios ali da Itália.
Então, veja bem, o processo de secularização ou de dissolução dos valores religiosos no Ocidente é um processo que seriam horas para a gente falar sobre isso, não esgotaríamos o tema, e eu creio, falando de mim mesmo, eu nem teria todos os recursos e conhecimento para poder fazer uma exposição, mas é um processo que está acontecendo, isso que você fala é verdade. As igrejas da Europa talvez não estejam se tornando bares e escritórios com maior frequência, porque são patrimônio histórico da humanidade, porque você tem uma catedral que foi construída, né, há séculos, anos, né? Então não vai poder acontecer isso. Mas realmente é isso que acontece. Então, o processo de secularização, em que o ser humano pensa que tudo que existe é o material, e todo fenômeno é do material, e não transcende a matéria, ele provoca esse tipo de percepção. Infelizmente, o processo de secularização ocidental, nós podemos dizer que a força maior, o berço, praticamente, é onde nasce o protestantismo. Alemanha. Alemanha, né? Porque são os teólogos alemães, né, que vão desenvolver teorias que, a princípio, não pareciam tão nocivas, né? Mas que passando uma geração e outra vai se tornando cada vez uma coisa mais secularizante. Então, é um processo que ocorre, infelizmente, e a gente vê isso com os olhos, né? Tipo assim, de primeira pessoa. Falando de nós brasileiros, né? O brasileiro, ele é um bichinho religioso, graças a Deus, né? O povo brasileiro, nós temos as nossas boas qualidades, temos também os nossos defeitos, né? Quem é brasileiro no exterior sabe disso. Nós temos os nossos defeitos, mas uma característica temos nós brasileiros. Nós somos um bichinho religioso, nós gostamos da religião, né? Nós nascemos com o catolicismo, fomos conquistados pelo protestantismo, né? E interessante, Eliazar, que analisando a questão do brasileiro, esse aspecto é interessante porque o Brasil, ele é um país missionário. Nós temos, por exemplo, a Igreja Universal. Claro, nós somos adventistas, temos as nossas diferenças teológicas, etc, etc. E nós não podemos determinar como Deus salvará as outras pessoas, a gente pode conhecer o modo que Deus nos está salvando pessoalmente, né? Então, Deus salvará as pessoas conforme a sua luz. Nós não podemos julgar. E a Igreja Universal, por exemplo, né? É um movimento universal. Surge no Brasil, nasce no Brasil e se espalhou já pelo mundo. Eu vou dar um exemplo interessante do Suriname. A Igreja Universal chegou no Suriname no período em que eles estavam no Suriname. Eu pensava, deve ser uma igreja brasileira, né? Quando eu conheci lá, vi, a placa estava toda em holandês, porque a língua oficial é holandês. Eu fui conhecer o missionário. O missionário era um jovem, né, da tua idade, um jovem pastor. Jovem. Olha aí, jovem. Muito mais jovem que... bem mais jovem que eu, né? Então, assim... ele era um português. Uau! Falava português, coincidentemente. Mas era português, nativo português, ganhado pro evangelho, contou a experiência dele, muito bonito, não vou contar aqui agora, como ele aceitou a Cristo, né? No meio da secularização que ocorre na Europa. E era agora um missionário em terra estrangeira. Olha só. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não vai julgar certos aspectos, mas é um povo missionário. Sim, o brasileiro é um povo missionário. Temos outros, a Igreja Deus e Amor, por exemplo, tem igrejas, a igreja que nós chamamos de Igreja Cristã do Brasil. Os próprios movimentos pentecostais, né, ali em Belém do Pará, que vem a Igreja Assembleia de Deus. O Brasil parece que exporta igrejas evangélicas. O Brasil importou, né? E depois agora está exportando. Agora está exportando. Então, assim, a gente não pode pensar que o brasileiro fora esteja totalmente absorvido. Pelo contrário, nós estamos fazendo muitas coisas, mas sofremos muito essa pressão. E é triste ver certos casos, exemplos, né? Você como pastor deve conhecer muito bem isso, em que a pessoa vem, é absorvida, ela perde os seus valores e faz coisas que, né? Assim, ele não faria lá, nem se ele fosse do mundo, digamos assim, não fosse uma pessoa não convertida, ele não faria lá. Acaba fazendo aqui. Claro que não é todo mundo, isso mas ocorre, né? Então o que acontece? A Europa passa por esse processo de secularização e passa por um processo de evangelização islâmica, com a importação islâmica. Muito importante. Porque a França, por exemplo, semana passada, e ainda está passando por um período muito conturbado, eu creio que as pessoas estão assistindo na televisão. Por quê? Porque é um país que está praticamente islamizado.
Então são duas culturas totalmente diferentes, as pessoas não se integram e geram um transtorno social, político imenso. Então, assim, ocorre esse processo de evangelização, entre aspas, né? Islâmica, porque o muçulmano vem, ele tem a cultura dele, a religião dele, muito fiel, né? E tem 10 filhos. 10 filhos, aumenta a família rapidamente. E as igrejas cristãs com esse processo de secularização, de relativização, que não atrai as pessoas. E um país como a Itália, por exemplo, entrando na realidade italiana, é um país católico, majoritariamente católico, é o berço do catolicismo, e não é somente o berço do catolicismo, é o baluarte do cristianismo ocidental. Sim. Porque, veja bem, a minha avó, brasileira, era índia. A mãe dela era índia. Né? Era cristã. Por que ela era cristã? Porque porque um padre católico evangelizou. Evangelizou a mãe dela. Sim. Que talvez nem era uma católica, né, digamos, em todas as medidas católicas, né? Mas a filha já era uma católica integrada. Ou seja, e eu sou cristão. Enfim, Deus trabalha de diversos modos. E no berço do catolicismo, né, no berço do cristianismo ocidental, nós temos um processo de secularização em que nós... a Itália é curioso assim, os italianos falam, Itália é um país de cidades. Tem muita cidade. Você tem uma malha de estradas assim, você entra naquela estrada, viaja um pouquinho, beirando uma montanha, você chega numa cidadezinha. Tem os seus 10 mil habitantes, 3 mil, 2 mil habitantes. Mas é um povoadozinho, já é uma cidadezinha. O que você vai encontrar ali? Uma igreja. Uma igreja. Entendeu? Temos sempre uma igreja. Você entra naquela igreja, aquela igreja tem 300 anos, 400 anos, 500 anos, 700 anos, mais de 1000 anos. Entra lá dentro, tem uma pintura que foi feita por um artista daqueles que a gente só encontra nos livros de história. Mas, por outro lado, é o fenômeno das igrejas vazias. Uau. As igrejas estão se tornando vazias. E é aquilo que você falou no início. Pode até ser que não se transforma em um bar, ou em uma lanchonete, ou em um ambiente para escritórios. Porque é patrimônio histórico da humanidade, faz parte do patrimônio. Sim. Né? Mas está vazia. Vazia. E quando você vê as pessoas que se congregam, são pessoas mais idosas. E aí agora, você tem um país que é católico, ou seja, exerce uma certa influência e uma certa pressão sobre ser protestante num país ali católico. Você tem essa influência, apesar de que há liberdade, né? Ainda há liberdade. Mas, ao mesmo tempo, também tem a secularização. Quer dizer, é um desafio duplo, né, para um adventista. E como que seria? Você pode falar um pouquinho, né, dessa pressão religiosa e ecumênica, etc. Ao mesmo tempo, a secularização batendo ali na porta também. Não é fácil ser um cristão, um adventista do sétimo dia ali. Tem muitos desafios. Tem aquele que nós poderíamos chamar o desafio organizacional, que envolve a igreja como um corpo organizado. E tem aquele desafio que é o desafio humano mesmo do seu dia a dia, né? Que cada crente enfrenta na sua realidade pessoal. A igreja adventista é pequena na Itália, né? Não temos ainda 10 mil membros. Uau. Muito antiga. Não temos 10 mil membros na Itália? A igreja não tem. Grande parte desses membros são estrangeiros. E a gente fica falando de evangelização, janela 1040, achando que os maiores desafios. De fato, nós temos muitos desafios nesses países, mas olha, a gente está falando de um país como a Itália, que tem não sei quantos milhões de habitantes, né? Mais de 60 milhões de habitantes. Né? E não tem 10 mil adventistas, gente. Olha que coisa. A igreja é bem organizada, tem uma universidade, inclusive, uma faculdade de teologia, mas é um ambiente muito hostil ao adventismo, ao protestantismo em si. Porque por mais que o italiano ele não é praticante católico, mas ele é de formação católica. É igual o brasileiro, né? Você pergunta qual a religião, ele pode não ter ido na missa, pode ter ido na missa uma vez na vida, mas ele diz, sou católico. Católico. E se eu for na igreja, eu vou na igreja católica. Sim. Entendeu? Não é que... Agora, eu me despertei aqui para a religiosidade, sou um italiano, eu vou na igreja... Adventista? Não, eu vou para a minha igreja. A igreja da minha avó, do meu bisavô, do meu tataravô, a igreja católica. Então é muito hostil. É hostil nesse sentido. Não diria hostil, porque o italiano ele é muito social. Né? Mas ele é hostil no sentido que ele é fechado, aquilo ali. Entendeu? Não é como o brasileiro.
O brasileiro vive, né, com essa abertura de tantas religiões. É comum você ver uma pessoa vai numa igreja, vai na outra. O brasileiro é aberto. Lá você quer ir numa igreja, eu vou na igreja dos meus pais. Se a pessoa, num dado momento da vida, ele vai se despertar para a religiosidade, que ocorre logicamente, ele vai, logicamente, para a sua igreja, que é a igreja católica. Eu sou católico. Entendeu? Então esse é o desafio que você vai encontrar no seu dia a dia, quando você entra em contato com as pessoas, além do elemento mundanizante, que é aquele secularizante, que é o ateísmo, etc. Você vai encontrar a outra barreira, quando a pessoa tem qualquer tendência religiosa, vou ter tendência religiosa para aquilo que eu... Entendeu? Esse é o desafio que você vai enfrentar no seu dia a dia, como crente, como pessoa que faz parte de uma sociedade, né? E tem um outro desafio que eu vejo, na minha perspectiva, a análise que eu faço, que é o desafio organizacional. Você está na Itália, você está no centro do cristianismo. Sim. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com aquilo que você até fala, aquilo que você escreve. Uau. Entendeu? Porque não é como no Brasil. No Brasil nós temos a TV Novo Tempo. Eu costumo assistir, não com muita frequência, o teu canal, por exemplo, você trata certos temas com muita abertura, com muita liberdade, entendeu? Ninguém vai se ofender, ninguém vai... Lá eu... Não, você tem que ter muito cuidado. É que você vai agora começar a abrir um canal, Fala Sério Pastor na Itália, e vai começar a tratar certos temas. Sobre a besta do Apocalipse. Vamos falar aqui sobre a Virgem Maria, a Madonna, né? A Madonina, né, para eles, né? Eu vou tratar aqui a questão da adoração, como se diz? Mariologia, né? Mariologia, mariolatria, né? Sim, Esses termos, não. Muito cuidado, hein? Não pode. Não, você vai criar um impacto, uma coisa vai ser negativa. Claro. Coisa... E aí a gente tem que ser prudente também, como Jesus diz, né? Prudente como a serpente, simples como as pombas, para você não ofender, ao invés de você ajudar e trazer a pessoa, não criar barreiras desnecessárias. Você cria problemas, né? Veja, por exemplo, a questão ecumênica, né? O ecumenismo, dentro do adventismo, é visto como o sinal dos fins dos tempos. Né? Você vê o ecumenismo como uma coisa totalmente desprezível. Né? Sim. Se você está dentro do contexto da Itália, em que todas as igrejas têm as suas representações ali, entendeu? Tem as suas reuniões, os seus diálogos interdenominacionais. Sim. Não tem como uma igreja como a Igreja Adventista, que é uma igreja de expressão, que se sente como parte de uma grande missão pela evangelização, não só com a mensagem adventista, mas vendo a evangelização como um todo, não tem como você crer que não vai existir um diálogo. E eu achei bem legal você tocar nesse assunto, porque existem muitas pessoas que ainda não sabem o que é o ecumenismo do ponto de vista do adventismo. Que algumas pessoas pensam assim, Edberg, olha, você foi numa reunião ecumênica, então você está no ecumenismo. Então você defende tudo que eles defendem. Então agora você compactua com tudo. Quando às vezes essa conversa entre as pessoas, às vezes não tem o cunho doutrinário. Não está lhe chamando para você mudar a sua doutrina, o seu corpo doutrinário. E a gente vai perceber que o ecumenismo, do qual o adventismo realmente ensina, que é perigoso, vamos dizer assim, é aquele em que a gente entende que haverá talvez um momento na história em que as pessoas vão começar a abrir mão de pontos de doutrina que são importantes e serão atraídas e unidas em pontos de doutrinas que são comuns. E aí dois se destacam, nós adventistas sabemos, imortalidade da alma e santificação do domingo, como um aspecto doutrinário que unirá estas igrejas num movimento ecumênico. E às vezes tem uma reunião e um representante vai para ter algum diálogo e as pessoas já enxergam isso como, o paganismo chegou, a igreja agora apostatou, acabou, porque você foi lá e teve uma reunião que não tratou de assuntos. Quer dizer, você voltou adventista do sétimo dia, não abriu mão de seus princípios, não abriu mão de sua... Não fez concessões doutrinárias ou de qualquer outra ordem, nenhuma. Eu estava na cidade de Vitória da Conquista quando teve uma reunião promovida pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Não era nem um negócio, mas foi para religiões, para falar das religiões. E aí foram representantes de várias, e eu era o pastor na época de liberdade religiosa, e eu fui convidado pelo advogado lá, e houve várias palestras, né? Tinha pessoas de várias religiões, inclusive de matriz africana. E nós ouvimos as palestras,
eu não saí menos adventista, não saí com a minha cabeça, será que eu vou continuar na igreja? Será que essa doutrina... Não falou nem de aspecto doutrinário, falou do respeito que deve existir entre as religiões e etc. Porque a mesma liberdade que eu quero ter, por exemplo, para observar o sábado e ser respeitado por isso, no meu emprego, ou na sala de aula, eu quero que o meu filho, a minha filha, chegue na sala de aula e diga, olha, eu não estudo no sábado, eu quero ser respeitado por isso, eu preciso também respeitar a pessoa. Eu posso não concordar com a doutrina, o batista, o católico, ou de matriz africana, mas eu tenho que respeitar o direito que essa pessoa tem de exercer a sua fé. E é mais ou menos dentro desse contexto que existem reuniões e diálogos ali na Itália. Exato, porque, veja bem, eu quero abordar nesse sentido, já que a gente entrou nesse tema, 2 aspectos. Primeiro porque, quando você... Esses dias eu estava até conversando com a minha esposa e também com um colega. A gente visita muito igreja na Itália. Quando a gente vamos fazer um passeio, vamos na cidade tal. Chega lá, o que tem para ver? Tem um museu, tem a cidade velha, tem as construções antigas, os muros, etc. E tem a igreja. E você entra naquela igreja, porque as igrejas são construídas mais ou menos como as igrejas aqui nos Estados Unidos, né? É bem grande, né? Você entra naquele ambiente, você já se sente pequeno naquele ambiente. O ambiente é silencioso, né? E as igrejas católicas geralmente têm aqueles vidros com aqueles desenhos, né? E você olha, a luz penetra. Eu fui numa igreja muito bonita católica, fazendo turismo, logicamente, de Siena, né? E atrás do púlpito eles fizeram com vidro, né? E com aquelas imagens, né, desenhadas nos vidros e a penetração da luz, com a parte que seria tipo o púlpito, que nós chamamos, né, onde está ali o templo ali. Uma coisa linda, rapaz. É para causar mesmo impacto, já era feito com esse objetivo, né? Então, assim, eu estava visitando esses dias, então, nesse contexto, visitando a Roma. Eu entrei na Basílica de São Pedro. Uma coisa imensa. Como que eles fizeram aquilo ali naquele tempo, a gente fica imaginando como que eles conseguiram fazer. Pois é. Tecnologia eles tinham para fazer aquilo. E eu estava pensando... Aí algumas pessoas se ajoelham para orar. Sim. Né? Aí eu estava refletindo, pensando assim. Quantas pessoas, durante esses 2000 anos, ajoelharam exatamente aqui? Não 2000 anos, porque ela não é tão antiga, né? Vamos dizer, nas centenas de anos que ela está construída, né? Se ajoelharam exatamente neste lugar, aqui se arrependeram, aceitaram Cristo como seu Salvador e estarão no céu. Quantas? Eu acho que não podemos nem numerar, não temos essa capacidade. Então, existe esse aspecto que nós não podemos ver como um lugar em que Deus não trabalha. Deus trabalha também. E trabalhou por muitos séculos. Né? E trabalha ainda. Esse é um aspecto muito importante que você tem destacado na sua fala, porque há algumas pessoas que imaginam assim, o adventista acredita que a salvação é para o adventista. Monopólio da salvação. Né? Você se tornou adventista, você é salvo. Se você não for adventista, você não é salvo. E nós, adventistas, acreditamos que Deus não está limitado a salvação, a um credo. Olha, você tem que ser adventista para ser salvo. Naturalmente, eu sou adventista porque eu entendo que as doutrinas que se aproximam da Bíblia, que refletem o que a Bíblia ensina, é dessa igreja, porque senão eu seria de qualquer outra denominação. Agora, limitar o poder de Deus e achar que Deus não pode salvar as pessoas, inclusive, para quem gosta até de criticar Ellen White, ela mesma diz que há mais salvos, Deus tem seus filhos em todas as igrejas, inclusive lá na Igreja Católica. E aí eu fico pensando realmente, né, quantas pessoas que vão ali na sinceridade do seu coração, na luz que receberam, se ajoelharam ali, tiveram encontro com Cristo e receberam, estarão lá no céu. E aí fica um apelo já para você que acha que porque tem um conhecimento mais profundo, lembre-se do que Jesus disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem muita gente que tem o conhecimento, não vive a luz que tem, e aí pode correr o risco de perder a salvação, e aquele que não teve tanta luz, mas viveu na sinceridade do seu coração, vai estar lá. Exato. É aquilo que acontecia. Eu chego na Igreja Católica, tem lá o local na Basílica de São Pedro, Sim. Eu vejo lá algumas pessoas que são ajoelhadas, né, orando. Turistas, né, que vêm ali e se ajoelham. E eu, no meu coração, com aquela tendência de julgar. Né? Sim. Logicamente, vamos ser honestos, né? Conversando desses dias com um católico, disse, mas veja bem, biblicamente o dia de observância é o sábado, isso é inegociável na Bíblia, está mais do que claro. Se nós decidimos guardar algum dia,
Tem que ser esse. Tem que ser esse, não podemos inventar o nosso próprio dia em desarmonia com a Bíblia. E visitando o templo, o santuário, como nome? Conhecido, de São Francisco de Assis, lá chama o Santuário de la Verna. É um dos monastérios construídos pela presença de São Francisco, né, de Assis. Uhum. E eu puxei um diálogo com dois noviços, né, que estavam entrando no monastério. Tinham sido aprovados, estavam ali. Eu fiz uma pergunta para eles, conversando com eles, um italiano, o outro polaco, da Polônia. Eu fiz a pergunta para eles o seguinte, conversando, dialogando e tal, e tal, e tal. Eu procurando assim, uma brechinha para ter um diálogo, né? Religioso? Religioso. Eu perguntei, o que você faria se algum dia, você lendo a Bíblia, você descobre que a igreja ensina uma coisa e a Bíblia ensina outra coisa? O que você faria nesse momento aí? Né? Eu vi que a mente dele ferveu, né? Tipo assim, ele ficou pensando. Ele falou para mim, Edberg, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Uau. Eu disse para ele, você vai entrar no seminário agora, entrar na faculdade de teologia em Florença, eu quero que você pense nisso. Não esqueça disso que eu te falei, não. Beleza? Ele falou, não, é legal, interessante. Não vou esquecer não, viu? Então o que acontece? A obra de Deus, a gente está ali com uma pessoa que está ajoelhada naquele templo, às vezes diante de uma imagem que a gente sabe que não tem um sentido para nós, segundo a Bíblia, mas Deus está salvando aquela pessoa, né? O poder de Deus é ilimitado. Né? Está salvando na limitação daquela luz ali. Agora, o diálogo interdenominacional. Sim. Você vai ver, por exemplo, correu entre nós adventistas um vídeo, né, lá do pastor, na igreja católica, um monte de gente lá e tal. O pessoal, ei, pronto, agora foi aí. No ecumenismo. Não foi no ecumenismo. Não é isso. Inclusive, eu fiz um curso esse ano passado com a Faculdade Adventista. Tem um curso dedicado só ao ecumenismo. E eu já com um pouquinho de preconceito com essa questão, né? Eu pensei, aqui vai dar o quê? Né? Aí eu assisti todo o curso, né? São aí em torno de quase 40 horas, entendeu? E o professor Grimaldi, da Faculdade Adventista Italiana, que é também professor de História Adventista na faculdade, ele tratou do tema do ecumenismo desde a sua raiz, até os dias de hoje. E a minha maior surpresa foi quando ele colocou a última parte do estudo, a nossa posição com relação ao ecumenismo. Entendeu? Ele traça o surgimento do ecumenismo dentro do Adventismo, como que acontece, tudo acontece. Resumindo, a Igreja Adventista não é ecumenista, ela não faz parte do ecumenismo. Tem um livro que foi escrito por, acho que ele é um padre, Juan Bosch Navarro. E ele, no livro dele, Para Entender o Ecumenismo, sugiro você ler esse livro, um livro grande assim, e ele coloca várias religiões e tal, e ele coloca assim, o Adventismo não faz parte do movimento ecumênico. Eu estou falando de alguém que está lá, e ele diz assim, não faz parte de nenhum movimento aparente ecumênico, não faz, ele diz que os adventistas não fazem. Então, ter o diálogo interreligioso não é necessariamente fazer parte do movimento ecumênico no sentido de perda de identidade doutrinária, não é? Mas olha, indo para a nossa finalização aqui desse bate-papo, já estamos aí talvez com mais de 20 minutos, e é uma alegria, a gente nem vê a hora passar, nem vê o tempo passar. O Edberg falou uma coisa aqui nessa nossa conversa que me deixou assim bem surpreso, eu não sabia realmente. É a quantidade de membros ali na Itália, né, adventistas, enfim. E eu acredito que isso também reflete a realidade de demais ramos evangélicos ali, talvez tenham até menos, eu não sei, não fiz a pesquisa, mas eu acredito que a mesma pressão e as mesmas dificuldades que a Igreja Adventista tem, presbiteriana, batista, assembleia, enfim, outras, devem sofrer a mesma coisa. E aí eu já faço o apelo para você. Você já lembrou de orar pelos nossos irmãos que ali estão? Pelos desafios, não é? Pelas pessoas que precisam conhecer talvez aquilo que você conhece. Saindo da Itália, nós temos um contexto muito mais desfavorável religiosamente falando, quer dizer, ele falou de um aspecto que é a religiosidade. Tem a secularização, mas assim você tem a religiosidade que afeta grande parte dos italianos, que despertei para a religião, não vou para adventista, eu vou para aqui, para a religião dos meus pais. Quando você sai do contexto de Itália, você vai para a Alemanha, Suíça, talvez, não sei, mas outros países ali, a Alemanha principalmente, França, são países extremamente secularizados. A França, berço do iluminismo, já carrega essa, sabe,
essa história de afastamento de Deus. O único país no mundo a declarar em sua Constituição que Deus não existe foi a França, ali por volta da época da Revolução Francesa, enfim. Você tem uma secularização muito forte e realmente pessoas alheias à existência de Deus, ateísmo de maneira assim crescente, e entre a juventude, pessoas jovens que não querem saber realmente de Deus, de religião, de igreja. Então nós temos esses desafios. E eu convido você a orar pelos nossos irmãos na Itália, pelos nossos irmãos na Alemanha, em outros países da Europa. Edberg, deixa a sua mensagem final aí pra gente, as suas considerações. Bem, o que eu tenho que dizer é, mais uma vez, muito obrigado, né? Até insistido, né? Seria para gravar esse vídeo aqui. Desperdício, recebê-lo aqui e não gravarmos alguma coisa juntos. Eles vão perceber que eu não sou familiarizado com esse tipo de atividade, né? Nada. Mas eu agradeço muito o teu convite. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Você apreciar a minha visita e ainda me convidar para participar aqui do seu canal. O meu apelo para aqueles que estão assistindo, eu creio que uma grande parte também do seu público está no exterior, é jamais permitir que a experiência fora do país roube a sua identidade. Isso é muito importante. E um dos elementos mais importantes da nossa identidade é a nossa identidade religiosa. E para nós que somos adventistas, é um apelo também para aqueles que não são adventistas, né? É que nós não nos permitamos, não permitamos aquilo que eu falei no início. Temos a pressão do tempo, do momento, que é secularizante. Uhum. Né? O sucesso material é tudo. Né? E temos essa pressão extra, né? Saímos do nosso país para ganhar. Não permitir que essa experiência te absorva a tal ponto de você sacrificar os seus valores religiosos, a sua vida espiritual. Principalmente porque isso não é um prejuízo para aqueles que estão com suas famílias, né? Não é só para você o prejuízo, é para os seus filhos. Sim. E o perigo maior para aqueles que já têm a formação religiosa é pensar que eu estou aqui numa espécie de atalho da minha vida, ou seja, eu estou fazendo uma curva aqui, mas lá na frente eu vou retornar para aquela linha que eu estava seguindo antes. E se a curva não chegar lá? Né? E a pessoa perde essa oportunidade, perde a sua vida aqui. Na curva. Na curva. Ou seja, os seus valores se tornam tão diluídos que ele coloca em risco a sua salvação e pode perder a vida naquele momento. E outros que destroem as suas famílias, destroem a sua vida espiritual. Então, o apelo é esse: não permita jamais que o desejo de sucesso, que é justo, o desejo de melhorar a sua situação econômica lá, de onde você saiu, isso é justo, mas jamais permitir que isso daí roube a tua espiritualidade. Que para nós, como brasileiros fora do Brasil, com interesse de construir um patrimônio, às vezes, no Brasil, esse é o perigo maior. É isso. E eu sei que você assiste isso cotidianamente na experiência. Sem dúvida, sem dúvidas. É isso, queridos. Eu agradeço ao Edberg por esse bate-papo. Foi um bate-papo informal, nós não fizemos nenhum script, nada, a gente foi conversando aqui, foi fluindo. Eu falei com ele, vamos conversar aqui nós dois sobre as nossas experiências, você na Europa, eu aqui, o que a gente pode trazer de legal para o nosso público. E é isso, que Deus abençoe você. Lembre de orar por nós, nosso trabalho aqui, o trabalho do Edberg ali na Itália, dos nossos irmãos que estão ali na Europa. Lembre-se de orar por eles. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.